Imaginem-se correr mais de 300 quilómetros com um desnível positivo de mais de 7.000 metros, sem fitas a indicar o caminho, atravessando todo o Algarve de ponta a ponta, de Sagres a Alcontim. Parece impossível. Para alguns, talvez. Mas para os nossos convidados de hoje, foi apenas mais um desafio épico. Neste episódio de Tu e o Trilho em podcast, vamos mergulhar no mundo alucinante do Ultra Trail com os verdadeiros titãs que conquistaram o Algarve. Preparem-se para uma conversa inspiradora, repleta de histórias de superação, estratégias incríveis e dicas valiosas para quem sonha em desafiar os seus limites. Vinheta. Bem-vindos de volta ao Tu e o Trilho em podcast. Hoje temos o privilégio de receber 5 ultramaratonistas extraordinários que desafiaram os limites da resistência humana e conquistaram o Algarve numa aventura épica de 308 km. Deem as boas-vindas a... Peço desculpa aos atletas, mas como vocês são os cavalheiros, eu vou começar pelas meninas. Aqui ao meu lado direito tenho a Marília Noro, depois tenho a Rebeca Branco, depois vou começar pelos atletas, Moisés Barroso, Rui Silva e, claro, o incrível Tiago Magalhães, que completou esta prova em apenas 55 horas. Vamos descobrir todos os segredos por trás desta façanha, desde os treinos, à alimentação, as estratégias, as tecnologias e equipamentos essenciais para ultrapassar este desafio. Preparem-se para uma conversa emocionante onde vamos explorar as dores, as dúvidas, os momentos de euforia e a força mental implacável que impulsiona estes verdadeiros heróis do trail running. Olá, muito boa noite a todos. Obrigado por terem aceitado o nosso convite. É uma honra ter-vos aqui no nosso Tu e o Trilho em podcast, não é, Orlando? Exatamente, hoje temos aqui uma casa cheia. Plateia cheia, não é? Exatamente, e vai ser com certeza uma animada conversa, um animado debate, digamos assim. Exatamente. Então vamos aqui às apresentações. Temos aqui a Maria Noro, que já é habitual aqui no nosso podcast, não é? Já começa a ser um habitué aqui. Exatamente. Portanto, vou pedir só para vos apresentarem. Rebeca Branco, apresenta-te, como é que te chamas, de onde é que tu és e como é que te iniciaste no trail running? Olá, boa noite. Antes de mais, obrigada pelo convite. Fazer parte desta equipa já era extraordinário e vir aqui contar a aventura, melhor ainda. Portanto, sou Rebeca Branco, também muito conhecida por Flora. Sou de Lisboa, mas tenho a minha criação no Alentejo, na zona do Redondo, e comecei a correr em 2017, 2018. Foi uma transição daquelas de quem nunca fazia atividade esportiva para fazer ultra endurance, portanto, é isto. Ok. Moisés? Olá, boa noite. Obrigado pelo convite. Eu sou de Castelo Branco. A minha infância foi passada numa serra que todos vocês conhecem, a Serra da Gardunha. Por isso estou um pouco ligado a essa serra. Desde sempre pratiquei desporto. Fiz 2 anos, dos 10 aos 12, no atletismo. Depois jogava futebol e fazia atletismo. E cheguei à conclusão que era mais o futebol que eu queria. A partir dos 20 e poucos anos, praticava mais atletismo, talvez também derivado ao trabalho que tenho. Sempre estive ligado nessa área. O trail surgiu em 2016. Eu sempre gostei de fazer trekking. Fui aos picos da Europa e em 2016 fui ao Peru a fazer a trilha Chalcantay até Machu Picchu. Mas 10 dias antes, uma brincadeira, fui convidado para fazer uma prova em Castelo Branco do circuito do centro, que era Horizontes, que realizava ali 4 provas, que era em Castelo Branco, Vila Velha, Vila de Rei e Proença. Ficou o bichinho. Depois fiz aqui uma prova em Sintra e por acaso o meu primeiro pódio foi aqui nesta zona, na Ericeira, no Ericeira Trail Run. Desde aí
cada vez mais comecei a entrar no mundo do trail, conheci-vos a vós todos. Isto, o trail também é importante não só pelo desporto e por estarmos na natureza. Eu encaro o trail hoje em dia, quando estou na montanha, não me lembro de mais nada. Já ouvi muitos atletas que vão ouvir música. Eu não gosto de ouvir música, eu só gosto de ouvir a natureza. Estou ali, esqueço-me de tudo e naquele momento fico afastado do mundo cá fora. Ok. Rui? Olá, boa noite. Sou Rui Silva, tenho 50 anos, venho de Sesimbra, embora pratique desporto praticamente quase sempre no lado de Sintra. Comecei a trabalhar em Cascais e então conheci algumas pessoas que me desencaminharam para o trail e comecei a treinar com os Salamadrecos e ainda hoje mantenho com eles a fazer os treinos. Sempre estive ligado também a algum desporto, sempre pratiquei desporto. Normalmente comecei na bicicleta, BTT, depois ciclismo e gosto de experimentar coisas novas. E o trail foi uma nova paixão que descobri e que ainda se mantém e pelos vistos ainda vai se manter durante alguns anos, mas vou fazendo outras coisas também. Mas é uma paixão, como o Moisés acabou de dizer, que nos une a todos e que faz não só bem a nós a nível de saúde, mas também a nível emocional. Descobrimos estas pessoas maravilhosas e o trail, para mim, é um pouco isto: é a descoberta de novas pessoas, de novas amizades e o convívio que queremos entre nós. E Ora, Tiago, eu sou o Tiago Magalhães. Nada incrível como o Amaral disse, porque acho que isso incríveis somos todos. Sempre estive ligado ao desporto, sou professor de Educação Física e comecei nisto da corrida novamente depois de, num treino que estava a dar futebol, estarmos a fazer condição física e um dos meus alunos começar a correr mais que eu. E eu disse, isto não pode acontecer, o aluno meu não pode correr mais que eu. Então comecei a correr coisas curtas, coisas que não cansassem muito, mas que os meus alunos, pelo menos, ficassem para trás. Depois, com as companhias, as coisas foram piorando, alongando, e olha, agora são 300. E tu, Marília? Eu? Sim, Marília, sim. Tu queres que eu me apresente? Já me apresentei várias Ei, vezes. mas foi o do outro programa. Agora quer que te apresentes a ti, Marília? Quem és? Então, eu sou Marília, recentemente já tenho 40, isto já. Parabéns! Muito obrigada, muito obrigada. Entrei no trail através de uma grande amiga que nos começou a falar do que era a corrida em montanha, nos trilhos, já foi em 2013, 14. E a partir daí nunca mais deixei. E tem sido pela corrida, pelo desporto, pelas pessoas que vamos conhecendo. E acho que vai ser para continuar. E como vês, está aqui um exemplo daquilo que todo este espírito pode fazer. Já vamos falar sobre isso agora. Ainda te lembras da primeira prova que participaste? Piodam. Pior. Sem experiência nenhuma. Eu falo lá experimentar. Ténis de estrada. Doeu-me tudo aquilo que eu nem sabia que tinha aqueles músculos. Mas foi pior. 2014, se eu não me engano. Foi a primeira prova. Assim, a sério. Foi uma boa estreia. Foi uma boa estreia, e sim. mesmo assim ficou agarrado, olha, se fosse isso uma não boa estreia. Foi doloroso. Se não tivesse sido, como é que durou estes anos todos? É porque o treino é mesmo bom. É isso mesmo. Podia ter corrido mal, não é? Podia. Podia, não é? Podia ter testado. desistido logo. Exatamente. Agora a próxima pergunta é para vocês todos. Quem é que foi aqui o desencaminhador desta prova que vocês acabaram agora de fazer? Quem foi o estratega deste complô de irem a fazer esta prova? Nós não podemos culpar alguém, porque senão a culpa caia nas costas de alguém que eu não quero que caia. No entanto, eu já andava com esta fisgada há algum tempo. No ano passado, há 2 anos, eu fui lá experimentar por convite de uma equipa fazer as estafetas. As coisas não correram na totalidade como eu queria. Eu fiz o meu percurso, fiz tranquilo. Um dos meus colegas não conseguiu completar, os outros fizeram. Portanto, nós não completámos a corrida, não fomos classificados, mas cada um de nós fez a sua parte. Deu o seu melhor. Sim, mas acho que há que esclarecer aqui uma situação. Nós temos aqui cinco participantes do Alud, mas 4 foram
por estafetas, formaram uma equipa, neste caso uma equipa mista, 2 homens e 2 mulheres, e o Tiago Magalhães que foi fazer os 308 exatamente. km Exato. a solo. Portanto, Mas isto agora já depois- a pergunta é quem é que foi o Isto esteve já a- vem no seguimento de, lá está, de há 2 anos eu ter ido fazer, correu como correu, fiz. No ano seguinte, portanto no ano passado, eu e o Rui fomos fazer a solo. Infelizmente eu tive uma lesão a meio da prova e fiquei-me pelos 200 km e aquilo ficou-me entalado no pescoço. Tive que lá voltar. quiseste acabar o resto. Daí a Marília ir fazer de apoio e ia Ou comigo. seja, A ele partir decidiu daí, que este ano queria ir acabar o que não tinha terminado o ano passado. E claro, precisava de uma equipa de apoio, porque fazer 308 km no Alute, o ideal, e claro, e ele sabe isso, será que sempre com a equipa de apoio. E então contratou uma equipa de apoio. a equipa de apoio à qual A equipa de apoio. a equipa de apoio que é aquela que eu chamo que é a manager que organiza tudo o que está quase tudo que está para trás daquilo que eu faço depois comigo. A equipa de apoio, Exato. pensando, vou mais uma vez dar apoio a uma prova, então tenho que arranjar uma maneira de, além de apoio, também quero correr. Nada melhor do que decidir por fazer a prova em estafetas, que eles têm o adultos têm então a prova em estafetas, Sim, ou sim. a solo. Pronto. E então a partir daí eu disse, Tiago, eu vou-te dar apoio, vamos arranjar mais 3 malucos para fazer estafetas comigo. Depois, claro, foi fácil, porque todos eles Olhar para uma lista. Todos eles são corredores de endurance. As etapas geralmente um bocadinho mais, outras menos, mas de 70 a 80 km. Todos eles já fazem essa distância ou mais. Foi fazendo convites a cada um deles. Todos eles disseram à primeira. Só houve ali uma pequena. Quando eu falei com a Rebeca ia ter uma prova a seguir, então estava condicionada por essa questão, por essa prova. Mas de resto ficou Facilmente. logo. À primeira. Decidido. Ok. E foi assim. Então, vocês fizeram por estafetas, cada um fazia um percurso. Como é que vocês fizeram essa estratégia? Quem é que partia em primeiro lugar? Quem é que ficava para o final? Quem ia fazer ali no meio? Como é que vocês fizeram essa estratégia de acordo com as características de cada um? A primeira decisão foi, como eu ia dar apoio ao decisão, Tiago ao nos apoio. 300 km, eu fiquei então com a primeira etapa para depois, terminando a primeira etapa, poderia dar então seguimento, apoio à restante equipa e também ao Tiago Magalhães. Depois, os restantes elementos analisaram a prova e falámos entre nós e decidiram então a divisão. E acho que na altura Foi um bocadinho. A Marília, como é que definimos isto? Temos daqui a 2 ou 3 dias temos de dar a resposta. Foi assim um bocadinho em cima do joelho. Portanto, a Marília disse: eu vou ser a primeira porque faz sentido e vou começar com o Tiago e fico logo disponível para fazer o restante acompanhamento. E depois isto foi uma questão de sequência de escrita. Então eu faço a segunda, o Rui eu faço a terceira e o Moisés estava guardado para o fim. e nós pensámos, vamos deixar o Pepe rápido para o final, fim, que é porque para nunca colmatar se- em grande. Exatamente, para não ver. Por isso a estratégia aqui foi... Eu escolhi a segunda etapa porque era de noite, porque gosto mais de correr durante a noite. Depois acabou por ser... O Rui já conhecia as etapas todas, conseguiu até encaixar bem a Hoje já etapa dele. conhecia todo o percurso que eu tinha concluído no ano passado. E deixámos, a estratégia aqui essencial era mesmo o Moisés estar em último, que era para não haver chance nenhuma. Tudo a descer. O mais rápido ficou para o final, não é? Sim, Exato. Uma exato. estratégia. E resultou, não foi? Foi que nem uma luva. É? Que nem uma luva. Foi muito importante porque vamos explicar como é que funcionam as estafetas. As estafetas não existe uma tradição. Nós começamos a uma determinada hora, terminei num determinado sítio, aí tivemos que então aguardar até uma determinada hora, 3 da manhã. Começou a Rebeca então a partir daí, todos os elementos das restantes equipas começam todos à mesma hora, a partir daí fazem aquele percurso, depois na próxima base de vida o Rui então começou com as restantes equipas àquela hora e foi sempre assim, ou seja, no final se fazem a somatória dos tempos de cada um de nós. De início não era assim, partiam todos ao mesmo tempo e era sempre Seguida. seguido.
Faziam então a O que transição. acontecia é que, como eram estafetas, depois havia um espaço enorme entre o primeiro da estafeta e o primeiro a solo, e então e entre o último então a distância ainda era maior. E isso era Logisticamente, não é? logisticamente era quase incomportável para a organização Pois. ter, e retificaram isso há 2 ou 3 anos e muito bem, para as estafetas partem à mesma hora sempre, e depois conta é o somatório dos 4 tempos. Então como é que decidem a partida? É quando o último das estafetas Não, não, chegar? Não. Já há horas. É na barreira horária, normalmente. Existem, Ok. existe, É nas, tem X tempo a fazer aquele Mais um percurso. bocadinho. Em Neste 4 caso- bases de vida àquela hora. Neste caso, se não me engano, pelo menos na minha, às 3 da manhã terminava o tempo para a chegada do, Da, dos da primeira últimos, da estafeta. prim- É, isso mesmo. Comecei às 4 da tarde. Sim, eram 12 horas depois. A equipa que tinha um nome curioso, de resto, não é? Que era o Salamandra com o ADN do Demo. O salamandra cansado. O Salamandra, ainda por cima. salamandra cansado com Com o ADN ADN do Demo. para juntar Exatamente. o nome de cada uma das nossas equipas. Porque Pois. nós não somos todos da mesma equipa, mas já nos conhecemos há muito tempo, somos todos amigos e cada um assim deu o seu contributo. Foi. Ou não. E então eles fizeram, no primeiro trouxe 8h09, no segundo 9h03, no terceiro 10h24 e no quarto 8h31. Depois é tudo somado, não é? Somou 36 horas e 36, deixa-me ver, 36, 09, 19. Foram a primeira equipa das 6 que havia à partida, e a primeira equipa e mista, não é? Ganharam uma equipa masculina. Sim, porque eles não fazem distinção em termos de atribuição de prémios e de pódio entre equipas, ou seja, tanto podia ser mista, feminina ou masculina, e então foi o que aconteceu. Nós tivemos uma disputa renhida com uma equipa masculina, inteiramente masculina, Sim. mas sim. Uma equipa estrangeira do país de Gales. Sim, isso mesmo. Havia 2 equipas do país de Gales, uma feminina e uma masculina, que ficaram logo a seguir a nós. Ficou a masculina, depois ficou a feminina, e então aquela com que nos debatemos e que realmente foi uma disputa a sério, foi com a equipa masculina do país de E Gales. ganharam com 1 minuto e alguns segundos de diferença. Pois é que o Moisés tem uma história engraçada com o atleta dessa equipa, não é? Passa aí o microfone. Como é que foi essa luta aí? Foi renhida. Ora passa ele, ora passo eu. Como é que é? Começou logo na partida. Ele partiu forte, mas aos 3 km começou a haver ali um bocado de desnível e ele quebrou. E eu passei na subida. Depois ele voltou-me a apanhar. Apareceu do nada, voltou-me a apanhar. E eu fui sempre ali ao lado dele, atrás dele, a ver como é que ele se portava. E depois havia mais uma subida, eu vi que ele na subida estava mais fraco e acelerei mais o passo e consegui chegar à base de vida com alguns minutos. Ele tinha menos 20 anos do que eu, mais. Eu já faço 50. Na base de vida estava o Rui estava-me a dar apoio. O Rui foi o terceiro elemento da equipa a entrar nas estafetas. Ele estava mais a Marijoão a dar-me apoio e eu quis comer bem e sempre pensei que ele ia quebrar como quebrou aos 3 km. Mas não. O atleta da equipa do País de Gales manteve sempre o mesmo ritmo como eu mantive. Aliás, nós trazíamos 11 minutos de vantagem da terceira estafeta e eu, quando cheguei ali, cheguei 2, 3 minutos antes dele, quis comer. Comi bem, demorei ali mais de 5 minutos a sair, mas depois tive ali um percalço na saída da localidade. No GPS não estava a conseguir encontrar o trilho, liguei à Marília e perdi mais 4 minutos. E depois aí já comentei com eles, recorri às tecnologias para ver onde é que estava o elemento da equipa do País de Gales. Foi já telemóvel, não é? Exatamente. Coisa que nunca faço. Nós íamos comunicando por telefone. Mas a partir daí comecei a fazer esse controle porque havia ali 11 minutos. Eu já conhecia Alcotim
do castelo, onde era antigamente o castelo, sabia como é que era ali ao lado do rio Guadiana o trilho e sabia que não podia ter mais que 2 km de distância para ele, porque aí já ia ultrapassar 12, 11 minutos e perdíamos a prova. E então a Marília foi interessante que a Marília, quando eu passei lá um pequeno rio, a Marília ligou-me: estás bem, ô Moisés? Estás a perder distância. Estávamos a ver aqui. Porque assim, Estás a meter pressão. eu e a Rebeca estávamos num pequeno cruzamento à espera que o Tiago e que o Rui passassem, e estávamos a seguir o telemóvel para tentar perceber qual era a distância e qual era o tempo, e depois de repente percebemos que ele realmente tinha ali algum atraso, e ele atende sempre o telefone, ele comunica sempre, e eu, claro, eu perguntei: eu sei o que é que lhe aconteceu, e ele então estava tudo bem, estava tudo controlado, que ele ia fazer os últimos quilómetros. Como é que tu disseste? Como é que tu disseste? Pá, é assim, estávamos na com boa. 3 km aí de distância, e eu disse: pá, eu vou dar tudo, vou tentar não quebrar, e recuperei 1 km. Depois recuperei 1 km e tive ali mais 3 km e pensei: não vou olhar para o telemóvel outra vez. Quando voltei a olhar para o telemóvel já estava outra vez com mais 3 km, e eu: bem, isto aqui está potente. Depois cheguei ali, estava calor, houve ali uma determinada hora, e já vamos falar do material que levámos, estava calor e não havia, o interior do Algarve é muito complicado. Vocês todos já fizeram provas. Além de estar desertificado, não há nenhum ponto de água para podermos abastecer. Eu tive a sorte de encontrar um senhor que estava lá numa horta e estava por estrada a 6 km de Alcotim, mas estava a 28 de prova. Quando eu disse ao senhor o que ele gostava, se ele tinha alguma torneira para eu beber água, ele disse: está aqui no quintal. E eu abasteci o flash com água e bebi ali cerca de 1 litro. Aí passei para 2,7 km de distância, fui sempre diminuindo, e quando cheguei ali a 7 km estava nos 2 km de distância. Eu sabia que com 2 km eu os últimos km conseguia fazer abaixo de 5. Sempre consegui controlar. Chegou uma altura que eu comecei a ouvir o speaker, o água, e vi que o atleta já tinha chegado, e então fiz ali os últimos 3 km, fiz um a 5,6, o outro fiz a 4,50 e o último fiz a 4,36. E eu sabia que já não nos fugia. Boa. E este troço tinha 81 km, talvez. Pois é isso que eu ia perguntar. Quantos quilómetros tu fizeste no teu troço? 69. Mas não, essa aí foi a Rebeca? Sim. Fiz 76 e qualquer coisa. Rui. 81. Eu fiz 79 e pouco, não chegou aos 81, Ok. como diziam. Pronto. E mesmo assim vocês conseguiram ter essa Sim, vantagem? conseguimos. Quando eu cheguei, eu hoje fui às redes sociais, estas redes sociais é interessante. E por acaso pedi amizade ao senhor que é o manager da equipa deles e tive a ver o vídeo todo quando chegou o atleta deles e quando eu cheguei. Sim. E achei interessante porque eles sabiam que eram 11 minutos de distância e estavam ali a roer-se todos. Chegou aos 8 minutos e eles todos contentes. Estavam por ordem crescente. Epá, mas aos 9 minutos e 24 apareci eu. E eles deitaram lá a cabeça, ficaram um bocado desiludidos. Mas eu confesso que adorei o desportivismo deles, porque eles para nós foram sempre amigáveis. Se fossem- Falaram imenso connosco. Falaram imenso, talvez fossem outras equipas, mostravam aquela cara de desânimo, porque, mas não, eles foram impecáveis, epá, e estavam super felizes, porque também meteram 2 equipas no pódio. Perderam. Sim, este tipo de provas vai muito mais além do que a competição, não é? É mais a resiliência e o chegar à meta, não é? Sim, é verdade. Completamente. Orlando, esta prova aqui, tanto a do Tiago, dos 308, tanto das estafetas, é uma prova que vai alternando o percurso de ano para ano e também não tem fitas nem nada. Como é que eles conseguem fazer isto? Pois é, as primeiras 3 ou 4 edições foi sempre no sentido de Alcotim Sagres, mas depois nasceu a ideia de se fazer o inverso, e então agora 2 em 2 anos, ou houve uma vez que foi 2 anos, agora foi 1 ano,
Não sei qual é o critério, mas fazem inversão. E eu confesso que na primeira vez que inverteram pensei que esta versão Sagres ao Coutinho fosse mais difícil, mas face ao resultado do vencedor voltei a ter dúvidas qual será a versão mais difícil. Mas de facto, como disseste e bem, esta prova não é balizada, corre-se com o GPS, coisa que não é muito frequente em Portugal. Há quem gosta, há quem não goste. Agora vamos saber a opinião deles, como é que foi essa tarefa suplementar de correr com esse acessório, não é? Sim, o Rui também já fez no ano passado e o Rui já conhecia o percurso, né? Deu dicas valiosas à restante equipa como é que deviam proceder, não é, o Rui? A mim já era a terceira vez, já em 2021, no ano da estreia de Sentido Sagres, Alcotim, tinha ficado nos 160 km, uma lesão, tive que parar a meio, e como o Tiago também não sou de deixar as coisas a meio, então no ano passado fui completar. Nada comparado com o incrível Tiago, a nível tempo, foi uma coisa muito mais suave. A ideia era finalizar. É uma prova que eu acho que mais que o resultado é a superação pessoal de cada um. Este ano, de facto, foi estafetas, foi uma coisa diferente. Relativamente à parte das dicas, falámos sobre o assunto, qual é que eram os trajetos, embora eu seja muito sincero, no meio de 300 km, muitas horas correr, andar, caminhar, falar, repousar, eu pago algumas memórias, ou seja, não consigo fixar. Aliás, eu passei por certas zonas que eu disse, eu não me lembro nada, já passei por aqui 2 vezes em prova e não me lembro nada deste troço. Ou porque era de noite, ou porque já estava com muitos quilómetros nas pernas. Portanto, às vezes as dicas que eu tenho podem não ser as mais corretas porque a memória prega partidas. Lembro de locais mais carismáticos, lembro da Picota, lembro eu acompanhei o Tiago depois no último troço, os últimos 40 km, lembro de uma ribeira em que estávamos a comentar, mas já devíamos ter passado uma ribeira, que no ano passado estava a chover torrencialmente, passámos com aquilo pelo pescoço quase, não era tanto, mas foi muita chuva. Desta vez andámos à procura dessa referência desse rio, dessa ribeira, e não estávamos a achar, achámos muito mais à frente do que pensávamos. Portanto, estas dicas da memória, de dizer o caminho, navegação por GPS, e é disto que estávamos a falar, quais são as dicas. Portanto, tivemos que ver de facto às tecnologias. Eu pessoalmente tenho guio-me pelo relógio que tem algumas limitações, nomeadamente a bateria. Portanto, tinha cá o troço completo e tinha o troço só do meu segmento. Pela experiência que eu tinha nos anos anteriores, o que eu fazia sempre que eu chegava a uma base de vida, levava a powerbank comigo, mas chegava à base de vida e aproveitava para carregar o relógio o máximo de carga possível. Este ano optei por uma coisa diferente. Eu, como faço ciclismo, tenho um computador, um GPS um pouco maior, com uma muito maior autonomia, e então levava os dois acessórios. Um para cronometrar e outro para navegar. Foi a minha estratégia para poupar a bateria do relógio. Há quem tenha outros acessórios que de facto aguentam dias e dias em navegação, mas isso aqui o Tiago sabe melhor do que eu do que é que estou a falar. Tu já fizeste os dois, aliás, as duas direções ao Coutinho. Qual das duas é que ou é mais fácil ou é mais difícil? Assim, eu gostei do primeiro ano em que fiz a partida de Sagres, também porque era diferente, era o primeiro ano. Gostei muito. Achei que uma primeira parte muito corrível, até chegar depois à zona de Monchique. Eu fiquei depois em São Bartolomeu de Messines, fui nos 160 km, e não tinha feito para esse lado. No ano passado, o facto de ter concluído, achei que pudesse ter sido mais fácil, porque eu concluí. Mas lá está, foi uma gestão diferente. Eu no primeiro ano vinha nos 8 primeiros lugares quando acabei, portanto estava-me a sentir bem, estava a fazer uma excelente prova. O joelho é que se deu, pronto, aí não havia maneira de dar a volta. Penso que é uma prova enganadora. Quem diz que olhamos para a altimetria, não é uma grande altimetria. O troço que eu fiz agora dos 80 km eram 80 km com
não sei, 3.000. Eram 2.600? Aquilo deu um pouco mais. 2.260. Não tinha grandes subidas, mas era o chamado pá de pernas. Subia ao Barranco do Velho e que tinha várias subidas e descidas que moem um pouco. Portanto, é uma prova que torna-se complicada não pela altimetria, mas também pois, pela complexidade da prova. Mas a questão do GPS não é assim um bicho de sete cabeças, já há muita gente que pensa Aquilo, que é... o troço é essencialmente a via algarviana. Onde pode haver mais confusão é só nas pequenas aldeias, nas pequenas vilas, que eles às vezes fazem pequenos desvios para irmos a um determinado ponto, a algum abastecimento, e aí passamos no meio das ruazinhas que às vezes perde um pouco o sinal, porque de resto, essencialmente, embora eles dissessem de facto que não seguir as marcas da algarviana, da grande rota, sempre, mas se nós não estivéssemos sempre a olhar para o relógio, se seguíssemos a marca da algarviana, estávamos para em 90% do trajeto corretos, 95% do trajeto corretos, porque de facto é fácil de seguir, não é complicado. Eu, neste aspecto, eu sou exatamente o contrário. Eu julgo que não olhei durante 90% para as marcas da grande rota. GPS, relógio, brincar com ele, olhar para o mapa se for necessário, e se por acaso lá estavam as marcas, foi por acaso que eu me cruzava com elas, porque não fui vendo placa nenhuma Tu levaste o percurso todo no relógio ou foi por troço? Eu tinha as 5 formas: completo, percurso 1, percurso da Marília, percurso 2, percurso da Flora, percurso 3, Rui, e percurso 4, o do Moisés. Ia mudando entre os 4, principalmente por causa do gráfico da altimetria, porque se eu tiver o gráfico todo no percurso todo, só me dá o gráfico da altimetria em 1 km, em mínimo 2 km ou 5 km no total dos 300, e se tivesse pelos 60, 70, 80 km, dava-me a aproximação à realidade de 1 km de distância por altimetria. Logo era mais fácil eu ver o que é que eu ia apanhar pela frente. Se era uma inclinação muito mais elevada ou mais inclinada, a percentagem de inclinação. Portanto, em termos de utilização do relógio, eu utilizei 90% do relógio. Utilizei as fitas, isso sim, nas localidades, para saber exatamente onde é que era. No entanto, o relógio estava lá sempre. E é um fator de distração durante a corrida. Eu estar não focado nas marcações que há pelo caminho, mas ia-me distraindo e tirando-me o foco da distância, do cansaço, o facto de estar a olhar para o mapa. Portanto, também ajuda no fator de abstração do sofrimento, por exemplo. O relógio aguentou a prova toda, carregaste? Aguentava, só que eu nos dias anteriores resolvi pôr o relógio em termos de treino. Em termos de treino tenho mais precisão em termos de foco, de mapa, e pus para as 54 horas. Eu tinha contabilizado 54 horas realmente de prova que iria fazer. Tanto que eu no final, Rui, isto está a acabar, tenho 3% de bateria. Esqueci-me de concluir a alteração no relógio, porque o relógio dava para o dobro. Só que infelizmente deu para os 104 km, porque eu fiz burrice na programação do relógio. Ainda acabaste com 3%, que ainda dava para mais 3 horas. Sim, mas ele decidiu desligar. E eu, ok, eu sei o caminho, siga. Vamos embora. Já que estás com a palavra, vais continuar a falar, Tiago. E para ti, durante este percurso, qual foi o momento mais difícil que enfrentaste durante a prova? E o momento mais recompensador? Mais difícil eu não posso dizer que tenha tido. Exceto um período de 5, 10 minutos, o tempo passa. E eu dizer ao Rui, olha, eu vou-me encostar ali às gestas e não vou sair dali. Pá, não me apetece mais, vou ficar ali. Deixa só explicar uma coisa. Ele quando fala ao Rui, porquê? Porque o Tiago pode fazer, na prova é permitido, última etapa da prova, os atletas a solo serem acompanhados. É a única parte do percurso que podem ser acompanhados por alguém correr com eles. E então o Rui, nós tínhamos falado sobre isso, ele fez a etapa dele. Ele fez a etapa dele. Sim, foi uma das exigências para ele. Eu disse, alguém vai correr e pronto. Tu fizeste 100 milhas. Sim, ele fez a etapa dele e depois fez a última etapa a acompanhar o Tiago. Fez mais 40 sempre a dizer, o Rui... Portanto, em termos de dificuldade,
eu não digo que tenha tido dificuldade ou um momento mais difícil. Não, foi aquela birra de está de noite, não apetece mais. Mas não foi tentar, não foi desistir nem nada disso, foi mesmo só porque sim. Recompensador, eu não digo o final, é claro que sim, que é daquilo que mais marca, é o chegar ao fim, está feito, terminei, concluí, está arrumado. Não está arrumado, mas está feita esta parte. Foi passar a barreira dos 200 km. Porquê? Porque no ano anterior tinha ficado aí. 190 e qualquer coisa, e eu tinha ficado aí. Então aí foi a marca que eu disse, a partir daqui está feito. A partir daqui é concluir. Foi aquela marca psicológica. De resto, pá, não custou. São 300 km, são 300 km a correr, a andar A cantar. Não falamos sobre isso. Falemos, claro. Dentro da minha cabeça eu canto muito bem. Ao meu lado acho que se assustaram algumas vezes. Tenho assim a moça que ficou atrás de mim. Acho que se assustou uma ou duas vezes quando eu passei por ela a cantar em plenos pulmões. Ou o Paulo e o Vítor, que a quilómetros de distância me ouviam a cantar à meia da noite. Portanto, sim, também canto bem. E eu por acaso tinha aqui uma pergunta engatada que me roubaste agora, que era precisamente essa. Qual foi a sensação quando bateste o teu recorde, ou seja, quando passaste aquela Foi a barreira? mesma marca psicológica de a partir daqui é tudo novo, está feito. Está feito. Porque aquilo que eu vinha fazer era isso. Acabou por ser num abastecimento, Barranco do Velho, se não estou em erro. Eu vejo aqui. É a cálculo que ele faz para se guiar durante. E muito bem. No Barranco do Velho, quando eu cheguei lá, vi os palhacinhos lá a fazer festa. Os palhacinhos eram mesmo um grupo que lá estava a fazer performance. E eu cumprimentei-os e disse-lhes, já concluí. E eles não perceberam. E eu segui, fui para o abastecimento, descansei, tranquilo. E foi aí que eu senti que, para mim, a corrida estava feita. Sabia o que é que ia apanhar daí para a frente. Já sabia um pouco antes, mas sabia o que é que ia apanhar daí para a frente. E sabia que era mais uma hora, menos hora, chegávamos lá. Mas pronto, tiveste alguns percalços, né? E agora há aqui uma outra curiosidade que é, há muita gente que diz que não se treina para uma prova de 300 km. Como é que se treina para uma prova de 300 km? Se eu disser que ao longo de um ano não fiz provas, podem ser considerados treinos e que foram planeados para que tenham sido treinos. Eu, treino específico, nunca fiz mais que 30 km de sessão. É claro que tivemos as provas de 57, provas de 100 km, mas foi para aferir se estavam as coisas a correr bem. Treino específico, nunca fiz treinos longos. Eu recordo, por exemplo, treinar para a maratona, não é? São 42 km. E nós, a treinarmos para a maratona, todos os domingos, fazemos um treino longo, pode ir até 30, 32 km. Extrapolando isto para 300, então no domingo, eu treino longo, tenho que fazer 120. Não, as coisas não vão variar muito porque não há essa intensidade de maratona. Há habituar o corpo ao sofrimento, sim, mas mais que muitos quilómetros, a meu ver, não falarei como treinador, mas a meu ver, será massacrar o corpo para aquilo que nós temos que fazer ao resto da semana. Portanto, não há necessidade disso. Eu penso que o treino essencial é treinar para correr a determinada regularidade. Eu recordo, por exemplo, este ano, e quase todos os anos acontece isso, mas à primeira hora eu fui ver. O primeiro classificado à primeira hora tinha 13 km. Ou seja, andou a 13 km à hora para uma prova de 300. É claro que esse atleta foi um dos desistentes. Nós temos que ver que, e por exemplo nesta prova, eu já comentei isto, temos o vencedor e os outros. Para mim este ano foi exatamente isto. Tivemos o João Rodrigues, com todo o mérito que ele tem. Sim, 10 horas de diferença para o segundo. Em que o segundo começou lá atrás. Portanto, sabemos aquela experiência e eu já sabia como é que o Papi fazia e sabia o que é que ele fez no ano anterior. E acabou por ter resultado.
teve alguém que realmente muito O melhor. Luca Papi no primeiro controlo dos 75 ele passou em 55. Sim. Depois fez 49, 30 e tal, 20 e tal, 18. E quando chegou em ele segundo. esteve comigo, corremos ali uns quilómetros ainda juntos, em que me disse, nesta prova não há pressa. Sabemos o que é que temos que fazer. Se nós conseguirmos manter o nosso plano, nós chegamos ao fim bem e com aquilo que planeámos concluído. E ao fim e ao cabo, se calhar ele planeia organizadamente e eu desorganizadamente também consegui organizar-me de forma a fazer aquilo que planeei. Mais minuto, menos minuto, mais meia hora, menos meia Só hora. erraste meia hora só. Foi planeado de forma a que as coisas corressem como estavam estipuladas. Tiago, já voltamos a ti. Última pergunta, depois quero passar também aqui à Rebeca. Em termos de percentagem, a percentagem a nível mental e a nível físico, como é que tu atribuis esta prova? O físico tem que estar sempre presente, mas o mental, durante muito tempo, principalmente à noite, Traduz isso em percentagem. 60-40? Mais, não? talvez mais. Para uma Talvez distância tão grande. Chegar ao ponto de nós não sabermos o que estamos a dizer, mas a nossa mente tem que estar superior a isso. Isto é mais uma pequena história, e a Marília vai dizer que não. Eu, na minha cabeça, eu cheguei ao pé dela e disse, toma o frontal, eu não tenho frontal agora para correr o resto da noite, vou descansar aqui um bocadinho, quando raiar o sol, desperta-me, ou quando vier a claridade, desperta-me, que é para eu seguir com luz. E ela diz-me que não, eu não disse nada disto, mas eu estava de forma a que seja só encostar ali um bocadinho, Mas deu tudo até certo. ter luz. Porque ele depois descansou o que estava estipulado a descansar, acordou, tinha todo o material e seguiu e correu bem. Pronto, foi isso. Ótimo. Infelizmente perdi não. Infelizmente descansei mais tempo do que o que estava previsto. Fez-me bem, não ponho isso em causa. Mas não era aquilo que estava, lá está, estipulado. Mas fez-me bem. Vai somando aí as horas que dormiste durante as noites, que depois vou querer saber também. Rebeca, já alguma vez tinhas feito provas por estafetas? Não. Não? Então como é que tu preparaste agora para esta estafeta? Qual foi a experiência assim? Para mim foi uma experiência totalmente nova, porque, primeiro, guiar-nos através de GPS, eu nunca tinha feito nenhuma prova assim, estava bastante assustada até, foi das coisas que mais conversámos com eles foi seguir ou não a rota, e depois porque o Bruno tinha dito... Até mesmo durante o caminho para lá para Sim, baixo. sim, foi sempre o elemento que me estava mais a assustar, porque nunca tinha feito nada igual. E foi desafiante também, porque nunca tinha feito uma prova cujos abastecimentos fossem de 30 em 30 km. E, tal e qual como o Moisés tinha dito, estamos no interior do Algarve. Ao início pensava que iria encontrar umas localidades e perguntava-lhes a eles se vocês lembram-se de algumas fontes nas localidades, mas não via localidades nenhumas. Era puro e duro campo, serra, portanto foi um desafio a duplicar. Em termos de GPS foi impecável, porque não Perdeste tive, alguma vez? perdi, mas foi uma coisa muito. Nós apanhámos um nevoeiro intenso que não conseguimos ver um palmo à frente. E o frontal ainda fazia aquela A parede parte branca. Da Rebeca foi uma das mais técnicas, porque tinha a picota e tinha. Qual era? A foia. E a madrasta? Acho que A aquilo madrinha? é caracterizado. Eu ainda hoje não sei o que é isso. Foi o primeiro ponto. Ixi, é caracterizado pelo nevoeiro, pela dificuldade. Sim. Portanto, e que eles apanharam essa parte muito. Muito nevoeiro. E Tu ainda. fizeste o percurso à noite, não é? Sim, sim. Toda Que aquela- ainda agravou ainda mais a tua insegurança e a tua incerteza, não é? Sim, inseguranças é antes. Depois, quando a pessoa começa a correr, aquilo passa. E também. Sim, Teve companhia de outros atletas ou teve momentos de era aquilo que eu a ia solo? dizer. Tive momentos a solo, mas aquilo que eu ia dizer em relação ao Tiago há pouco, por causa da estafeta, é que isto está muito bem pensado, a estafeta começar sempre àquela hora. Todos nós apanhámos o Tiago. Foi bom porque eu durante alguns quilómetros, mais uns que outros, porque o Moisés é rapidinho, Sim. ainda para consegui despachar, não era? Para ficar na acompanhar, conversa. E ele tinha uma tarefa. ainda consegui acompanhar ou que eles me acompanhassem a mim. Sim. Por exemplo, ao Rui,
eu tive que puxar um bocadinho por ele porque ele parecia que não queria correr. Mas depois lá ganhou 11 minutos. Que conversa? Não. Conversar com as pessoas. Lá está. A Marília foi extremamente importante Eu nunca tinha feito estafeta, peço desculpa. Não foi. Eu nunca tinha feito estafetas na vida, para mim foi uma experiência nova. Foi uma experiência que eu assumi uma responsabilidade que eu não gosto. Eu normalmente gosto de correr por mim, não tenho objetivos competitivos, gosto de acabar desafiado. E estou sempre a levar na cabeça, embora ela seja manager do Tiago, acaba por ser também A mãezinha dos outros. do resto do grupo. E eu gosto de andar, gosto de chegar ao abastecimento, conviver com as pessoas, estar ali um bocado na conversa, um bocado. Nos trilhos, passo por alguém e como é que estás? Vamos partilhar algumas experiências. E aqui a Maria diz assim: amigo, isto é para correr, não é para partilhar. Quando chegares ao fim, logo convives. Vou ao GPS, vejo este menino aproximar-se do Tiago, aproximar-se da Cidália e ficam ali os três juntinhos. E eu, não, para mandar mensagem, isto não é para estar na conversa aos três, é para seguir. Mas desculpa, mas aí fui eu que puxei para Juntou-se ti. a ele, É verdade, é verdade, juntou-se ao Tiago. é verdade. Não, o Tiago é para ficar para trás. É, pronto, foi assim. Não, mas e de facto, algum tempo, eu acho que um pouco desta nossa vitória, que acho que qualquer que fosse o resultado era vitória, mas foi um pouco ela dar corda aos sapatos ao pessoal, Ou não, seja, não deixares ficar lá A muito tempo. comunicação entre a equipa foi fundamental. Foi fundamental. Com a Rebeca não foi preciso porque a Rebeca começou 3 da manhã, meteu o foguete e não se viu. Ficou tudo para trás. Foi. Vamos lá despachar isto. Até o moço do País de Gales lhe disse no final: tu. Ele estava, sim, ele veio sempre, eu comecei atrás dele, porque eu sou calma, portanto, eu fui no calço dele, ele depois, coitado, começou-se a perder, mas eu estava, lá está, o meu medo estava-me a fazer estar super atenta ao relógio, portanto, 2 ou 3 vezes chamei-o, ei, não é para aí, e ele vinha atrás e numa dessas vezes eu passei-o, e a partir daí já não, A Rebeca ganhou esse troço. sim, Quando ela passou por mim, levava mais de 10 minutos de avanço sobre ele, segundo. sim. Mas bem mais. Pronto, e depois é assim, cheguei ao abastecimento onde tinha a Marília e a Marília o mesmo tratamento Ganhou 10 minutos ao Sim, segundo. o mesmo 9-3, tratamento 9-13. que teve o Tiago, tive eu. Portanto, eu era para ser rápida porque eu estou muito pouco tempo nos abastecimentos. Eu não como nada das coisas, é tudo muito. Tenho tudo ali já, todo o esquema feito. Mas a Marília foi um outro nível. Foi sentar, está a roupa, está tudo pronto. Fui só trocar. Sim, Estava tudo cheio já. fui só trocar de roupa, sentar-me. Ela diz-me: queres mudar de sapatos? Eu quero, porque ela já sabia o que é que era para fazer. O creme nas pernas estava rasca já, e fui-me embora. E foi uma boca, foi um pit stop perfeito. Aí também não puseu aí um bocadinho o peso da responsabilidade, foi só uma equipa, não é? Por Sim, estafetas, sim, não é queriam isso. não é? Dar a parte fraca, então, portanto aí a Rebeca também deste aí o máximo, não é? Sim, fui a dar tudo para Sim, tal fechar. como o Rui Pois. diz, é diferente. Correr a solo, pronto, nós dependemos só de nós. Se eu fizer, Claro. se correr mal, sou eu. Agora, em equipa, há Equipa. essa responsabilidade. Não quero comprometer os outros. Eu nunca perdi tão pouco tempo no abastecimento como nesta prova. Juro que é verdade. É assim, sentado-me. Sim, mas em estafetas tem que ser esse espírito, porque Perfeito, é sim. muito mais mesmo. rápido, é Claro tudo que sim. muito mais Mas foi rápido, só é mais dinâmico. E a responsabilidade. Já tinhas feito alguma prova por estafetas? Por acaso tinha feito uma na semana anterior, mas diferente. Mas qual? Foi no meu trabalho 24 horas, mas é mais complicado porque éramos 4, fazíamos 1 hora, depois íamos descansar, depois voltámos. Foram 6 vezes que eu fui correr e o percurso era muito curto, era só 2 km. É massacrante. Ali é diferente, ali é começar e só se para quando se termina. Vocês tiveram tempo para se prepararem? Ela, se calhar aqui a Assim, Marília foi, é. olha, amanhã é para correr, não foi? O que é isso? Assim, Olha, deu tempo para vocês se prepararem. Bem, é assim, eu desde junho para cá, até à data, fiz a final do 160 no Oh Meu Deus, deixei de treinar um bocado. Estava envolvido no UTG e não tive muito tempo, mas pronto, nunca parei. Treinava sempre regularmente, não me preparei
propriamente, mas também como a distância não era muito, 80 km para nós já não é. Não é muito. É que para este, Não, já não é eu muito. escolhi pessoas Não, que não estavam é. mais que Não é. habituadas a fazer isto, não é? Não é. Eu fiz os primeiros 39 km fiz em 3 horas e um quarto. Foi muito bom. Foi uma média muito boa. Lá está. Tinha muito estradão. Era o sobe e desce, mas mantendo aquele ritmo, nunca parando, eu nunca parei, fui sempre a subir a trote quando não tinha desnível a rolar normalmente. E não senti que não tenha feito propriamente um treino específico para este tipo de prova. Senti-me bem. Qual foi a tua maior distância até agora? A minha maior distância foi no Taúd, este ano, onde era para ser em 180, foram 187. Dá mais um pouco. Com boa temperatura. Com muito mau tempo, mesmo muito mau tempo. Eu, por exemplo, no Oh Meu Deus apanhei chuva, mas estava calor, havia muita umidade. Agora no Taúd foi muito mau tempo mesmo. Eu gosto dessas distâncias. Sentes-te bem? Sim. Mas diz-me uma coisa, tu eras capaz de fazer uma prova como o Tiago e o Rui já fizeram, esta aqui? Epá, eu tentei dissuadir o Tiago. Não, tentei porque é assim, eu estou no trail por prazer e eu penso que a barreira dos 180, penso que é aquela até onde nós temos prazer. A partir daí, acho que não faz muito bem ao corpo. É superação, é uma motivação que queremos chegar ao final da distância a que nos propomos, mas penso que não faz muito bem. Eu fui para o meu Deus, era a final do Ultra Endurance XL. E até pedi um elemento da minha equipa que fui lá ter para fazer os 40 km e ser viriado. Mas eu aqui com o objetivo da final fiz uma boa classificação individual e cheguei à 1 da tarde. Aliás, era o único que ia para o viriato. Podia ter ido e às 9 da noite tinha terminado. Mas não me estava a dar prazer nenhum. O meu objetivo estava cumprido e não quis ir para os 200. E é assim, o Tiago, eu compreendo o Tiago porque ele teve no ano passado no Alute e ninguém gosta de desistir, não é? E ele sabia que tinha capacidade e queria terminar aquela distância. Eu não digo que não o faça, agora depois de ele terminar já me está a meter o bichinho no corpo. Para o ano não vai haver a luta. Epá, e é assim, se houver com uma equipa de apoio, não há dúvidas que faz toda a diferença. Nós estávamos na estafeta, eu também dei apoio ao Tiago, não dei só ao Tiago, dei a vários atletas que estavam a competir, que nós conhecemos todos, e posso dizer que no Barranco Velho, os 5 primeiros, tirando o primeiro, claro, mas a partir daí é que houve a decisão, porque todos os que iam em segundo, terceiro, todos desistiram. Não, alterou a classificação. E eu sei quem foram os elementos, e eu comentei e disse: estes elementos não vão chegar à final. Porque tu vias que chegaram ali e estavam desgastados, alguns descompensados. E a gente que anda neste mundo, olhamos e vemos, ele está descompensado e não se apercebe que está descompensado. Sim, com a tua experiência já consegues já E perceber bateu isso. certinho. Não foi no Barranco Velho, foi em Cachopo. Ficaram lá. Epá, pronto, lá está. Como estava a dizer o Orlando, o primeiro fez 13 km numa hora. Não podes pensar ir para uma prova desta, e todos nós já fizemos longa distância, e fazer 13 km numa hora que tem 300 km. E eu vi. É assim, há histórias, não vamos estar agora aqui a falar nessas histórias, mas que a gente vê que as pessoas pensam que vão bem aos 70, 80, 100, epá, mas faltam mais 200. E então é preciso saber dosear aquele tipo de prova. E eu não digo que não faça uma distância deste, talvez, daqui a 2 anos, não sei, se tiver equipa de apoio. Acho que é uma boa aventura e acho que de todas as provas que há aqui em Portugal, aquela talvez seja. Eu, para mim, tenho uma teoria que é nós, portanto, nos 10 quilómetros, né, temos que treinar ritmo, temos que fazer séries, né, temos que treinar para ganhar ritmo. Nestas provas, temos que treinar para perder ritmo, porque aquele Treinar indivíduo. devagar. Exato. Temos que habituar.
Nós estamos habituados a correr a 4 km, agora vais passar a correr a 7. Isto é uma tortura, eu não vou conseguir. Tá? Portanto, temos que treinar. E aí voltamos à parte que perguntou ao Tiago, que ele não respondeu em números. Qual é a percentagem que é física e qual é que é a parte que é mental? Há bocado estava a dizer 60-40. Eu não sei o que é que estava a dizer que era 60 ou o que é que era 40. Qual é que era, achava que era A a parte 60 é mental. mais. Eu até acho que é mais. Eu vou ser muito sincero. Eu se calhar sou o que menos treino aqui. Não, eu costumo dizer não treino, eu gosto de correr com os amigos. E acho que nestas provas eu vejo pessoas que treinam muito mais e a gente acompanhamos uns aos outros pelo Strava, vemos o que fazem, as provas. E sei que pessoas que têm muito mais capacidade física do que eu e chegam a estas provas do que eu ou qualquer um de nós. Chegamos às provas e não precisa ser de 300 km, às vezes basta 100 km ou 100 milhas e vê-se pessoas que a gente diz, este vai conseguir porque tem uma grande capacidade física e normalmente sabemos que são aqueles que nunca conseguem chegar ao fim. E não é por falta de capacidade física. Eu acho que é de facto a parte mental. É a parte de saber gerir, e quando digo mental não é só a resiliência, mas também saber gerir muitas vezes uma prova destas. Como dizem muito bem, alguém que corre muito rápido não pode fazer provas de 100 km, ou de 100 milhas, ou de 300 km, porque não sabe correr devagar e não vai aguentar, não é? Por muito corpo que tenha ou a capacidade física que tenha. Portanto, Ou então é um excelente atleta, como o primeiro, que esse correu rápido, mas mesmo assim não foi dos primeiros, não nos primeiros quilómetros. Não é? falamos dele, falamos da Claire também, que dizemos, não é normal, parece uma super mulher que vem, alguém faz uma prova da Transcanária na véspera ou 15 dias antes e vem fazer mais 300 km, dizemos que são super homens ou super mulheres. Ela estava inscrita também, sei. este ano não apareceu. Teve uma lesão no ombro, se não me engano. O No papi pulso. no pulso tinha desistido na última hora. Portanto, a parte mental, sem dúvida, que é. Curiosamente, ela lesionou-se no pulso e não nas pernas. Rolando, Eu voltava ao Tiago, que estávamos a falar agora aqui na parte da mente, mas também na parte física, na parte orgânica, digamos assim. Como é que é a alimentação? Como é que foi essa parte? Eu, tal como nos treinos, desorganizado sou eu. E graças à manager, graças à Marília, tenho o apoio todo por trás. Não da alimentação no dia a dia, porque aí eu gosto é de comer. E eu não posso dizer isto aos meus atletas, embora quase todos eles saibam isto. Eu gosto é de comer bem e não sou regrado nas coisas. Então não é comer bem, é comer muito. Muito e bem, muito e bem. E qualquer um deles sabe, é comer muito e bem. Pode não se notar, mas é. Nas provas é pouco. E eu consigo fazer as provas comendo muito pouco, tendo muito pouca nutrição ao longo da prova. Mas suplementas. Sim. Aí lá está, o background está todo assegurado. Eu não sei, muitas vezes não sei o que é que eu vou tomar, sei que chego lá e tenho as coisas prontas para tomar. A nutricionista trata Está disso. tudo tratado. No entanto, ao longo da prova, eu tenho que me lembrar que tenho que comer, tenho que pôr água, tenho que pôr. Mas sou capaz de fazer muita parte da prova, na base da capacidade física apenas e não daquilo que eu vou pondo cá dentro. E depois, nos abastecimentos, levo na cabeça, levo as coisas para tomar, tenho as coisas preparadas. E tal como o Amaral uma vez perguntou, tens alguma coisa especial? A única coisa especial que eu tenho e que exijo e quero e gosto são cebolinhas de conserva. Pickles. Apenas e só porque na prevenção das dores musculares e das câimbras elas atuam muito mais rápido do que qualquer outro alimento. Então eu chego lá, é refrescante, 1, 2, 3, 4 e depois venha mais qualquer coisita para complementar. Ele está a falar, mas ele bebe bebida isotónica. Exatamente. Não, Tudo eu isso, sei mesmo que a nível tem de- tudo. já vamos aí. Orlando, prepara aí os números que eu vou-te fazer uma pergunta sobre aí esta prova, ou sobre o alute dos participantes, classificações e assim. Entretanto, enquanto estás aí a contabilizar, eu vou perguntar aqui à Marília, que ela já é experiente nos abastecimentos e a dar apoio principalmente ao Tiago. Tiveste dupla função, foi dar
abastecimento aqui ao Tiago, mas também como gestora, atleta e gestora aqui da equipa. Como é que foi esta conciliação de tarefas? Foi ótimo, foi maravilhoso. Conseguiste desempenhar tudo? Eu adorei tê-los. E chegamos ao final da primeira parte de uma aventura épica de 308 km pela Algarviana. A segunda parte desta grande aventura irá para o ar no próximo dia 6 de janeiro, às 20 horas, segunda-feira. Não percam! Vemo-nos nos trilhos!